Vou chamar aqui no palco a doutora Maria Helena Soares, só para explicar para vocês. A doutora Maria Helena Soares aceitou nosso convite de maneira gentil. Ela integra o Embrapi, que é uma empresa, uma associação, né, que fomenta a tecnologia em nível nacional. A sede é em Brasília. E ela vai trazer para vocês aqui uma visão, né, um panorama geral a respeito da tributação e os problemas que a Embrapi enfrenta. Doutora, por gentileza. Eu vou pedir licença, então, agradecer o convite, pedir licença porque eu vou mudar um pouquinho o tema da palestra. A gente está falando bastante sobre tributação, essas questões. Eu vou falar um pouquinho sobre a Embrapi, e aí eu vou trazer o que a gente tem visto de problemas na questão tributária, numa parte mais prática, um pouquinho menos teórica do que os palestrantes anteriores. A Embrapi, ela é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, é um nome fantasia. Na verdade, nós somos uma associação. Nós fomos criadas para ser a Embrapa da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ela é uma OS bastante novinha, ela é de 2013, ela foi qualificada como OS pelo governo federal. E nós temos contrato de gestão com o MCTI, intervenção do MEC e, bem recentemente, no começo desse ano, intervenção do Ministério da Saúde. O nosso objetivo é oferecer um modelo ágil de fomento à inovação. E o que a Embrapi faz? Ela compartilha o risco da inovação. Eu não sei se eu sei mexer nisso aqui. Aqui para frente? Aqui para frente. Tá. Ela compartilha o risco de investimento em inovação. Então, nosso objetivo, então, é promover projetos de inovação de demanda de empresas com unidades e polos Embrapi para ajudar o setor produtivo a ser mais competitivo. As premissas: aumentar a inovação na indústria, compartilhando o risco desse investimento em inovação. Então, a gente diminui o risco e compartilha o risco e o custo da inovação. O nosso desenho é um desenho de flexibilidade, agilidade na contratação e execução dos projetos. Não há um edital, então não se abre edital para projetos. A gente tem fluxo contínuo de recursos para as unidades e para os polos Embrapi. O objetivo é que essas instituições, a gente faz uma interligação entre as ICTs e a indústria, e o objetivo é que essas ICTs elas atendam a demandas da indústria nacional. Aonde que a Embrapi age? Os projetos da Embrapi, eles acontecem aqui, entre o TLR3 e o TLR6. Então, a gente age no que o pessoal chama de Vale da Morte, aqueles projetos que eles não conseguem sair do papel. Então, a gente não pega nem um projeto que está muito inicial e nem um projeto que já está em fase de operação, de produção. Então, a gente entra, o recurso da Embrapi entra nesses projetos aqui, que são aqueles projetos que, via de regra, eles são engavetados. Quem cuida de identificar onde é que está essa TLR é a ICT, a unidade ou o polo Embrapi. Nós temos, hoje em dia, 42 unidades e polos no Brasil. Como é que você vira uma unidade ou um polo Embrapi? Você participa de uma chamada pública. Elas são abertas. A gente deve abrir uma no começo do ano que vem, específica para a área de saúde. Mas há um edital onde a gente verifica, de uma forma bastante criteriosa e bastante compreensiva, a gente verifica qual é a infraestrutura que as unidades têm, a capacidade técnica, então, equipamentos, pessoal, e se elas têm já algum histórico em atender empresas. Essas unidades elas são credenciadas como unidades Embrapi, elas apresentam para a gente um plano de ação, onde elas apresentam o que elas pretendem fazer nos próximos 6 anos em projetos, em parceria com empresas do setor industrial. Então, número de projetos, número de prospecções, valores, e a Embrapi custeia até 1/3 desses projetos. Eu estou me adiantando. O modelo de financiamento da Embrapi, então, é um modelo de financiamento tripartite. Então, ele é dividido entre a Embrapi,
as ICTs, que são credenciadas como unidades Embrapi, e as empresas. O recurso da Embrapi ele é sempre não reembolsável. Ele é um recurso financeiro, ele é não reembolsável. A empresa e a unidade eles vão negociar aqueles outros 2/3 de recursos que faltam do projeto. A empresa, obrigatoriamente, tem que aportar recursos, e esses recursos têm que ser financeiros, e a unidade ou o polo eles podem aportar recursos não financeiros ou financeiros. Então, os recursos da unidade eles podem ser aportados em hora homem, hora máquina, então infraestrutura, know-how. Então a gente tem lá no nosso manual quais são os recursos que a gente como é que esse projeto pode acontecer. Esse desenho da Embrapi ele já resultou numa grande alavancagem dos recursos no desenho do projeto. A regra no Brasil é que os projetos eles são, na sua grande maioria, na faixa de 60% dos recursos, são aportados pelo poder público. Os projetos Embrapi, aqui ele está em 2017 ainda, a gente já melhorou, esses percentuais já melhoraram. Mas nos projetos Embrapi você já tem 46% de recursos são das empresas, 33% de recursos são da Embrapi e 20% são recursos das ICTs, que podem ser financeiros ou não financeiros. Então, ele já tem mudado a gente já tem notado uma mudança na composição de recursos dos projetos de inovação. A Embrapi ela mantém diversas parcerias para facilitar o investimento com empresas no país. Então, BNDES, PAPESC. Se eu não estou enganada, a gente fez uma parceria com a Fundação Araucária, Instituto Araucária aqui. Temos parceria com o pessoal do Instituto Araucária. Badesc, CNPq. Então, são parcerias, em alguns casos, com bancos de desenvolvimento. Ele prevê um fast tracking para os projetos da Embrapi. Em alguns casos, a gente tem bolsas voltadas para unidades Embrapi, como é o caso da CAPES. O Senai o Sebrae tem recursos para a gente aplicar em projetos desenvolvidos com micro e pequenas empresas. O Senai, a gente tem bastante parceria com os ISES, que são os Institutos Senai de Inovação. A ideia do projeto Embrapi. Então, o projeto ele tem uma ideia de ser desburocratizado. Então, o que acontece? A empresa, quando ela precisa do projeto, ela vai no nosso site, verifica quais são as unidades Embrapi, cada uma delas tem a sua competência, e ela vai procurar fazer o projeto direto com a unidade ou com o polo Embrapi. Ela contrata esse projeto direto com a unidade, que já tem o recurso da Embrapi numa conta dela. Está lá separado. A partir do momento em que ela foi credenciada como unidade Embrapi, 10%, de 5% a 10% do plano de ação dela vão para uma conta que ela só vai poder usar quando ela contratar os projetos no modelo Embrapi. Então, a contratação do projeto ele acontece diretamente entre a empresa e a unidade, com o recurso que já tem lá, o fluxo ele é contínuo, não tem abertura de editais, e os recursos já estão disponíveis na unidade Embrapi. Qual que é o diferencial da Embrapi para os projetos públicos, além dessa facilidade, dessa desburocratização? A Embrapi ela faz um acompanhamento para e passo da realização do projeto. Então, a gente tem uma equipe financeira e uma equipe técnica que vão acompanhar os projetos enquanto eles estão sendo desenvolvidos. Então, quando você identifica um problema na execução do projeto, quando você identifica um erro de financiamento, financiou algo que não podia ser financiado, ou o projeto está fora da área que a gente entende, dos TLRs que a gente entende, você corrige isso rápido. Isso é um projeto, não como, via de regra, no poder público, que você leva 20 anos para apreciar uma prestação de contas. Então, a gente faz uma correção muito rápida desses projetos, desses erros. Aqui são as nossas unidades Embrapi. Então, vocês vão ver que a Lactec é uma unidade Embrapi. A gente tem unidades espalhadas pelo Brasil inteiro. Essas daqui são só as nossas unidades de TIC. E vocês veem que cada uma delas tem uma área de credenciamento específica. Então, sistemas inteligentes, software e automação, comunicação ótica. A Lactec está em eletrônica embarcada. As nossas unidades de materiais e química. Então, a gente também tem um ISE Eletroquímica aqui no Paraná. Então, você vai ter
bastante unidades vinculadas à USP. Você vai ver que a gente tem... as nossas unidades elas são públicas e privadas sem fins lucrativos. Então, você tem unidades vinculadas a universidades. Você tem unidades que são do Sistema S, como os ISES. Você tem institutos federais. E você tem entidades que elas são privadas, simplesmente. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Aqui são as nossas unidades de biotecnologia, as nossas unidades de mecânica e manufatura, as nossas unidades de tecnologias aplicadas. Então, cada uma lá com as suas competências específicas. Esse daqui é um resumo das tecnologias habilitadoras que a Embrapa está trabalhando. Então, integração em sistemas, IoT, o nosso maior, em termos de tecnologia habilitadora, o nosso maior nicho é em integração de sistemas, mas a gente tem IoT, sistema de comunicação, robótica, materiais. E aqui é um mesmo gráfico de pizza, mas por área de aplicação. Então, a gente já tem uma boa parte de aplicação em saúde, equipamentos de processos industriais, eletrônica de consumo. A gente tem óleo e gás aqui, petróleo e gás aqui em algum momento. Então, essas daqui são todas as áreas de aplicação dos projetos Embrapi. Então, um pouquinho do desenho do nosso modelo de atuação. Então, algumas dúvidas que surgem, muito comuns. Então, há risco de repasse de recursos ser interrompido ao longo do projeto? Não. Todos os processos contratados têm os seus recursos garantidos. A restrição quanto ao tamanho do projeto? A gente não tem restrição de tamanho de projeto. A restrição quanto ao porte da empresa? Todos os portes de empresa podem desenvolver recursos com a Embrapa. Como é tratada a questão da propriedade intelectual? A propriedade intelectual ela é negociada entre a empresa e a unidade ou o polo. A Embrapa não se mete nessa negociação. As empresas podem desenvolver projetos em conjunto, então a gente tem toda uma linha de incentivo para que você tenha mais de uma empresa num projeto Embrapa. Inclusive, a gente já teve, como a gente atua numa área que é uma área pré-competitiva, a gente já teve história de 3, 4 grandes empresas da área de cosméticos se reunindo para fazer um projeto em conjunto para desenvolver um plástico que seria utilizado para a parte de biocosmético mesmo. Então, a gente incentiva isso. Todos os setores industriais podem ser atendidos pela Embrapa, desde que eles peçam projetos dentro daquelas áreas de credenciamento das nossas unidades. E as empresas elas têm liberdade para escolher as unidades. Então, se você quer desenvolver um projeto na área de tecnologia, na Amazônia, não tem problema. Se você for uma empresa do Paraná, não tem nenhum problema em você fazer uma parceria com qualquer unidade Embrapa em qualquer estado da federação. Então, aqui a questão que a gente está falando, a gente tem uma maior flexibilidade, a gente tem uma menor burocracia na contratação de projetos. Os recursos eles já ficam disponíveis nas unidades Embrapa, então a contratação de projetos ela é fluxo contínuo, a qualquer momento. E as unidades Embrapa elas têm pesquisadores e equipamentos, infraestrutura altamente qualificada. A gente tem aqui, então, só para apresentar para vocês o resultado da Embrapa desde do início da sua atuação, né? A gente foi criado em 2013, mas no finalzinho. Então, desde dezembro de 2014 a novembro de 2018, a gente já tem 600 projetos contratados, 132 pedidos de propriedade intelectual, que é um número bastante grande, considerando que você não tem... É difícil pedir propriedade intelectual no Brasil. 429 empresas contratantes e mais de 1,01 bilhão de reais do total investido. A participação da empresa, que eu falei para vocês que já melhorou, a participação da Embrapa está em 33%, que é o nosso valor. A participação das empresas já aumentou para 49%, e a participação das unidades Embrapi, das unidades e polos Embrapi, está em 18%, então teve uma leve redução. Isso em recursos dos projetos. Alguns projetos que são feitos com recursos da Embrapi, então o IPT com a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, Superima, desenvolvimento de um novo cimento dentário também do IPT, o Flatfish, que é um submarino, Senai Cimatec, BG Brasil, Senai Prolímeros e Braskem,
Cupuma. Então, aqui são alguns exemplos de projetos que foram desenvolvidos com recursos da Embrapa. A Embrapa também estava no desenvolvimento do primeiro satélite 100% nacional. A Embrapa também participou com recursos. E aqui são algumas das empresas parceiras, empresas que fazem projetos com unidades Embrapi, mais empresas parceiras. Então, só finalizando. Então, essa daqui era um pedacinho da minha apresentação sobre o que é a Embrapa, como é que a Embrapa funciona. Falei para vocês, a gente deve abrir uma chamada pública no começo do ano que vem para qualificar instituições de ciência e tecnologia como unidades Embrapi na área de saúde, por conta da entrada do Ministério da Saúde há pouco tempo, mas a gente está sempre abrindo novas chamadas públicas para qualificação de novas ICTs. Em relação especificamente à questão tributação, a Embrapi ela também tem a mesma questão que as outras ICTs, principalmente em relação a COFINS, com uma pequena diferença. O recurso da Embrapi, assim como o recurso do CGE, na sua grande maioria, ele é um recurso decorrente do contrato de gestão. Embrapi qualificado como OS. Dentro do contrato de gestão, a gente já tem visto algumas decisões, inclusive de uma outra OS qualificada no governo federal, que é a RNP. A RNP ela já tem decisão no CARF, reconhecendo que, como ela é uma OS, a OS ela é qualificada para firmar o contrato de gestão com o poder público, eles já reconheceram que o recurso do contrato de gestão é um recurso que é considerado atividade própria. Então, você já tem decisões do CARF nesse sentido. Uma das questões de atividade própria é que, assim, você já tem uma decisão em relação à entidade de educação, que a atividade própria é só aquela de mensalidade. Não, você tem uma decisão que fala que a mensalidade é uma decisão, uma receita de atividade própria. Mas ela não diz quem não é. Então, também vai caber a cada um ir discutir na justiça e discutir administrativamente o que é conceito de atividade própria para a sua atividade. Se você é uma instituição de pesquisa, como é que você vai dizer que a sua renda, que é decorrente da pesquisa, não é uma atividade própria? A gente também está com alguns probleminhas em relação ao ISS. Qual é a nossa atividade principal? Nossa atividade principal é uma atividade de fomento. A gente não presta serviços, nós somos fomentadores de projetos. E aí a gente tem uma discussão, está em uma discussão administrativa com a Receita Federal do GDF, a sede em Brasília, para tentar entender se essa atividade de fomento é uma atividade que é sujeita ao ISS. Por quê? Na lista de atividades de ISS do GDF, e aí ISS é um pouco mais complicada, porque você depende de cada município, o GDF acumula as competências municipais e estaduais, na relação de serviços do GDF, você não tem atividade de fomento. Em alguns outros municípios, como é o caso de Belo Horizonte, se eu não estou muito enganada, você tem uma atividade que eles chamam de atividade de intermediação, que eles estão dando um jeito de colocar essa atividade de fomento lá dentro. Mas no GDF não tem essa atividade. Então, a gente está no meio de uma discussão administrativa com o GDF para tentar entender se a gente está falando ou não numa atividade sujeita ao ISS. E aí também trazer um pouquinho, em relação às organizações sociais também, muito daquilo que reconhece a legalidade das OS foi discutido no voto do ministro Luiz Fux, que é o voto condutor do acórdão, da DIN 1923, que é uma DIN que tratou da constitucionalidade das organizações sociais. E, nesse voto, eles deixaram muito claro que a relação entre a OS, pelo contrato de gestão, a relação entre a OS e a relação entre a OS e o poder público, ela é uma relação de parceria e não de prestação de serviços. Então, para a gente que tem contrato de gestão, a questão do ISS sobre o contrato de prestação de serviços está, se não resolvida, ela tem uma fundamentação muito forte para ser discutida com o poder público. O GDF não tende a questionar a natureza dos recursos do contrato de gestão. Não sei como isso acontece
com outros municípios. Mas, no GDF, a gente não tem esse problema. A gente tem problema com outras atividades que não a do contrato de gestão, que é o caso do CGE. O CGE ele faz muitas consultas, ele é contratado para prestar serviços para outras pessoas. Então, em relação a isso, a gente tem problemas. Mas, em relação ao contrato de gestão, o GDF tem trabalhado de forma muito tranquila com a gente. E o grande problema que a gente tem, então, é a questão da COFINS sobre aplicações financeiras. Porque tem toda aquela discussão, só vale para a entidade que é imune, porque teve lá a DIN que reconheceu a questão da inconstitucionalidade daquele parágrafo da 9532, que já foi falado aqui algumas vezes, mas, para as entidades isentas, isso não é conversado, isso não é discutido. E a situação é uma situação muito absurda, porque é um recurso público do contrato de gestão que vai para uma atividade que é de interesse público, que obrigatoriamente ela tem que ser aplicada, porque o contrato de gestão determina que o recurso seja aplicado enquanto não esteja em utilização. Ele determina que todo o resultado da aplicação seja utilizado para aquela atividade que a gente já disse que é uma atividade pública, e você fica pagando tributo sobre um valor que deveria estar sendo aplicado em ciência, tecnologia, em pesquisa, ciência, tecnologia e inovação. Então, essas são as questões, de uma forma bastante resumida, que a gente tem enfrentado na Embrapi. Queria agradecer a vocês a paciência. A apresentação acabou sendo um pouquinho mais longa do que eu imaginei, mas... E agradecer de novo, doutor Juliano, pelo convite. Obrigada. Tá certo, Maria Helena, muito obrigado por ter aceitado o convite e também por ter esclarecido como que funciona, né, a associação. Muitas pessoas não sabiam, agora já sabem, e isso interliga todo o ecossistema, é muito bom.